Hello, hello! Voltamos com a nossa transmissão diretamente de Zumbilândia, TV Zumbilândia, para o nosso querido, estimado Brasil, para o mundo. É mais um canal, vamos instalar aqui rapidinho. Mais um vídeo, mais vídeos diretamente de Zumbilândia para a TV Costa da Lagoa. E nossos colaboradores já começam a aparecer, né? Para colaborar com o novo estúdio, com o nosso maravilhoso estúdio para a TV Zumbilândia, que vamos mudar para ter mais eficiência. Qual é a eficiência que queremos apresentar para o nosso público, para falar dessa justiça canalha, deplorável, essa justiça que usa as causas para fazer perseguição política, para amplitude de votos, para fazer tudo o que não presta nessa política do tudo que não presta e principalmente usurpar o poder judiciário para essa política que leva as nossas crianças ao desterro. Gostaria de dizer para a senhora advogada que, não é assim que funciona mostrar que a criança sabe ler, tem que aceitar a avaliação social. A senhora é uma baita de uma ineficiente, advinda de uma universidade da maconha, da UFSC, né? Então a senhora pode começar a preparar suas trouxinhas, porque do contrário da senhora, somos pessoas eficientes. Pessoas eficientes não caem em modelos deturpados pela própria justiça. Nós vivemos isso naquele 2011, naquele 2012. Nós vivemos isso com Alessandro Argenta e Jefferson Osvaldo Vieira, canalhas pra caramba, naquela instituição, naquela jurisdição Fórum de Concórdia, e não repetiremos o erro como temos falado. Agora, com os novos estúdios, vamos pegar boletim por boletim, ampliar, grifar, pintar, mostrar detalhes de como foi feita toda esse ostracismo, essa injustiça. E vamos fazer sobre um ângulo bem profissional, juntando tudo desde o ano de 2020, que teve a invasão dos policiais lá em casa, sem ter papel, sem ter nada, para proteger aquela família de canalhas. E vamos mostrar a força de vontade de chegar ao impossível que nós temos. É isso, porque a batalha é uma batalha impossível mediante esses estatutos totalmente corrompidos, esses estatutos que fazem que nada tem a ver com proteção de criança, que nada tem a ver com pessoas sóbrias, com mulheres sóbrias, que queiram proteger criança, mas tem a ver com vagabundas e politiqueiras baratas, mulheres destroçadas pelo próprio Estado, incapazes de produzir qualquer resultado. Imagina se seriam capazes de promover a alfabetização de filhos, formatar toda a sua vida para montar estruturas, oficinas, né? E algum tipo de talentos para os próprios filhos, se abdicar de suas próprias profissões, como eu praticamente me abdiquei da minha, forçosamente, claro, por causa da sociedade tóxica, da coletividade tóxica, que além de fazer essas autoridades lixo social, fazer a pandemia, emplacar aquela porcaria toda, conseguiram tirar o nosso sustento, conseguiram tirar tudo de nós naqueles momentos que nós sempre nos esforçamos e sempre trabalhamos, tanto eu quanto o Renato, para conquistar o de melhor para nossas vidas, seja suplemento, seja máquina espremedora de sumos, seja a nossa casa construída com as próprias mãos, seja o nosso transporte,
para morar na zona remota, seja os cuidados para não ter um filho sequestrado, não apenas pela justiça, que é esse sequestro legalizado, projetado pelas instituições canalhas, mas anteriormente por elementos duvidosos de instituições como delegacia e seus comparsas políticos de partidos que já estavam com isso desde 2020, como eu tenho os boletins de ocorrência todos registrados, todos lavrados nas próprias instituições, porque sou madura, sou uma mulher sóbria, sou uma mulher inteligente e construo a minha própria justiça. Eu sei quantos inimigos tem na sala. Eu sempre sei quem são os inimigos que estão na sala. Essa é a diferença de pessoas podres que manipulam a realidade, que manipulam para o seu estúpido juiz, que se corrompe. Para quê? Para que um juiz se corrompe? Para não ver uma mulher de fé armada até os dentes, para não ver essa mulher se empoderando e fazendo a legítima justiça, enquanto as suas canalhas de estimação querem sequestrar o direito à legítima e ampla defesa, inclusive o meu direito de andar armada por aí, que é indiscutível. Depois de tudo que fizeram, os chinelinhos não são mais suficientes. A ripa não é suficiente para essas canalhas feiticeiras que têm a péssima ideia de colocar um sapo em cativeiro. Imagina o que elas podem fazer com criancinhas, abusadoras, estrupiadoras, perseguidoras políticas, canalhas deploráveis, quadrilha do boletim de ocorrência e tudo que existe de ruim, como diz o meu amigo, está nelas, quando abusam da imagem da mãe de família para suas porcaria, quando ficam invadindo páginas do salão para pegar mais de 100 vídeos das crianças justamente fazendo suas atividades, para não entrar na loucura, porque ficaram 2 anos de pandemia praticamente trancados. E quando entram na sua atividade, para ir voltando aos poucos, o que temos são vagabundas, dizendo que crianças estão trabalhando quando crianças estão se divertindo à moda antiga, à moda mãe deles e à moda o pai deles. Diversão para elas é putaria, diversão para elas é dançar até o chão. Diversão para elas é andar por aí igual umas prostitutas esquimós, correndo atrás de adolescente, atrás de homem, atrás de qualquer coisa, machorras. Isso é o que fazem mulheres decadentes, delinquentes, que são capazes de sequestrar os vídeos da história da família e transformar numa ata de delito, para livrar os seus traseiros daquilo que elas fizeram a vida toda com as crianças e nunca foram capazes de fazer as denúncias contundentes para autoridade nenhuma, porque abafar os casos sempre foi muito mais interessante para o seu partido e muito mais lucrativo para elas. Criaram bandidos, tanto que as provas e comprovas do que eu falo se dão pelas próprias elementas, que foram junto com o delegado denegrir os meus filhos, o Renato e a Meg, naquela TV Record de Cidade Alerta. Lá está a estampa do que é a decadência moral, do que maus pais fazem com maus filhos. Maus pais constroem maus filhos.
Escolas decadentes constroem gangues e drogados. E mulheres disciplinadas e maduras têm a honraria e o mérito de ter alfabetizado a sua criança, têm a honraria de criar as oficinas para sua criança, de se abdicar de parte do seu trabalho para fazer trabalho comunitário, por bem ano suficiente para ser considerada a monitora dos meus próprios filhos. E quanto à porcaria do uso do poder judiciário para encurralar-me para a perseguição política, a nível macro, entendemos que o feitiço virou contra os feiticeiros da justiça. Seja eficiente com os dados, senhores maiores, autoridades maiorais da Ilha da Nicotina, Ilha da Magia, Ilha Capital Florianópolis. Confiança em mim mesmo, pelo meu trunfo e mérito. É o que eu tenho para apresentar para essa galera da pesada que é capaz de, em vez de construir um livro com a história da família, tentar destruir, matar o pai, a mãe e os filhos. Tentar de todas as maneiras que a justiça interprete, mediante as porcarias dos seus estatutos, aquilo que está na página do meu trabalho, como se aquilo fosse abuso das crianças e não qualidade no ensino das crianças. Aonde vamos parar com essas mulheres deploráveis, mentirosas, vagabundas e decadentes? Isso é um sinal que elas nunca tiveram nenhum tipo de madurez para trabalhar com crianças. Negociata coercitiva sobre a minha capacidade de estar à frente de defender essas questões legais sobre os meus filhos. Não existe outro que esteja à minha frente para resolver qualquer questão em relação aos meus filhos. E eu não aceito escolas deploráveis como as que eu tenho denunciado. Eu não aceito que durante uma pandemia dos joguetes e negociatas jurídicas dos partidos, das politicagens internacional, todo mundo teve que se virar e agora venham querer meter o bedelho, como se sempre tivessem sido um Estado competente e eficiente, quando foram corruptos, capazes de pegar dinheiro das crianças para fazer mingau com vagabundos de publicidade. Para a publicidade de tudo que não presta, inclusive de uma educação que não é como essas instituições dizem. Elegância e muito beleza, elegância e muita beleza representam as mulheres que naturalmente eu admiro na minha vida. Todas elas são elegantes. A gente, quando está atuando com as nossas maquilagens, com as performances de cabelo, de pele, todas as nossas massagens, somos elegantes no projeto Celulite Zero, no projeto de trabalhar o rejuvenescimento sem cortes, rejuvenescimento suplementado, regeneração de pele e tantas coisas que se desviaram para a cura do câncer. Não perdemos as estribeiras, mas eu posso garantir que se aquela canalha maioral que gastou tempo para mexer naqueles vídeos e transformar os vídeos e os sem texto e fotos em delitos, se ela não retirar a merda do que ela fez,
se ela não resolver isso imediatamente, se ela não tomar as medidas necessárias para retirar a mentira dela, só tem 2 lugares para elas. Para ela, e o melhor é a cadeia. Ela vai preferir a cadeia. Essa é a situação dela. Ela vai preferir, ela vai implorar para estar numa cadeia do que estar solta por aí. Porque não é justo o que elas fizeram. Não é decente, não é moral. Em nenhum momento da pandemia ninguém estava preocupado com porcaria nenhuma. Estavam por aí fazendo festinha, delinquência, inclusive festinha com crianças. Inclusive isso, porque eu acompanhei a menina gritar, eu acompanhei a menina chorar, fiquei preocupada, denunciei. As convicções de uma guerra ganha já são os motivos que nos colocam na frente de toda essa porcaria. Quando eu resolvi denunciar os delitos das escolas e fazer diferente com os meus filhos, eu já conhecia a covardia do governo, já conhecia a covardia do Estado, já conhecia as diretrizes, bases de educação e tudo que não nos fez bem, e já tinha guardado muito bem essas agendas para o que iríamos enfrentar. E não vou aceitar, por causa da vagabundagem dessas canalhas que fizeram 2 boletins de ocorrências absurdos em relação a estas crianças, que elas nunca tiveram preocupação nenhuma, tanto que são responsáveis pela quadrilha armada, responsáveis por toda a delinquência com a nossa água, responsáveis pela perseguição que amputaram contra o Serginho, desde antes, muito antes de começar os atos de terrorismo, da perseguição que aconteceu quando ele começou a aprender a deslocar a nossa lancha. Porque elas não querem que ninguém saiba nada, que ninguém aprenda nada, que ninguém se desenvolva. O que elas querem é mandar nos filhos que não são delas. E usar o poder judiciário para todo esse tipo de porcaria que elas sempre incutiram nas pessoas e fizeram as pessoas acreditar que elas não eram altamente capacitadas, quando na verdade as pessoas por si só são sim capacitadas. É estúpido o que o juiz fez comigo mediante a conversa mole dessa vagabunda. É estúpido, é muito estúpido, porque eu também sou mulher e fui maltratada pela justiça, quando o ostracismo descomunal chega ao ponto do canalha do juiz não ouvir, condenar, mandar o papelzinho, os mandados, não tem interesse em me ouvir. É igual agora, se eu não quero ir lá presencial, existem meios de me levar, de tentar me levar. Ou existem meios, senhores autoridades, de usar a ferramenta aqui, ó, e gravar-me, que eu acho mais justo. Muito bem justo. Que aí fica lá. Aí, se vocês têm canalhas lá dentro que somem com a filmagem, vai ter que chamar de novo. Porque tem isso, né? As infiltrações tá cheio de canalhas do conluio do sequestro. Eu sei como é que está. Está totalmente podre e difícil de limpar. Tá pior que as escolas. Pioral, muito pioral que as escolas. Nos vídeos dos caras, o Renato observou bem para melhorar o que conseguimos oferecer para a polícia sobre um que era mais magrinho, mais pequenininho, né? Mas o dever mesmo é do Bernardo de
identificar todos eles e das vagabundas que nós já denunciamos. As crianças ficaram fechadas em casa para nos proteger e para se proteger da doença que sequer existiu. E se isso não é crime suficiente do Estado, que fica etiquetando mortes, que fica etiquetando vidas, que fica etiquetando tudo, sem sequer ter provas que esse tipo de etiquetas de doença que ele coloca sejam verdadeiras, baseado em pesquisa falsa, que desvia o que é a legítima saúde humana, manipulando a verdade, e cocheteando, colonizando as crianças, os adultos, colonizando todo mundo. Aí vem vagabundo e diz: você também persegue. Vocês não fazem ideia do que é uma perseguição minha. Vocês nunca viveram uma perseguição por parte da MEG. É o que vai acontecer nos estúdios. Aí vocês vão ver o tamanho da verdade. Sem sair do estúdio, só melhorando o estúdio. Aí vocês vão ver a cara de vocês bem grandona nas redes. Vocês vão pagar pelo que vocês fizeram. Eu analiso exatamente como funciona a covardia de vocês. É diferente da perseguição política. Mas encontrar na minha fala perseguição foi o que a criminologia concentrada e a chefe da quadrilha fizeram e emanaram através dos boletins de ocorrência, que elas não podem sustentar. Acabamos de receber a mensagem do nosso testemunha ocular, que viu tudo, ouviu tudo, conferiu a polícia, conferiu a covardia e falou. A mensagem do testemunho ocular falou no nosso coração. Essas crianças são super inteligentes. O Serginho não tá em festinha, enchendo a cara, bebendo até o chão, sendo colonizado, dançando até o chão, bebendo, sendo colonizado por umas vétia crepa dessa, que querem meter as ideias na cabeça dele. E vocês, como pai e mãe, estão certos de não deixar, não permitir isso acontecer e criar caminhos através da mecânica de motores e através de outras coisas, outras atividades, consertar barcos. Vocês estão certos de conduzir esses meninos preciosos de maneiras maravilhosas e eficientes e longe de escolas. E não existe Estado botar a mão em criança de vocês. Isso não existe. Isso é um mero delírio de vadias políticas que atacam a família e que sempre fizeram com tantas outras famílias neste lugar. A gente é muito grato a pessoas, amigos de idade, amigos, como eu sempre gosto de salientar, pessoas que têm inúmeras habilidades e capacidades, consideradas analfabetos, mas muito mais íntegros em tudo aquilo que fazem, que as supostamente estudadas na UFSC, as professorinhas, advogadinhas, sabe? Que na hora de aguentar a realidade não são capazes sequer de reproduzir uma defesa ou meramente se colocar nos seus lugares, no caso das professorinhas, sabe? Formadas, que não conseguem sequer alfabetizar as próprias crianças na escola que elas lecionam. Que tem altos índices de criança tonta lá que não sabe nada. Isso que é a verdade. Mas estão por aí se sentindo as grandes,
Só nos interessa conquistar a finalização desse processo e a punição das vadias que tanto mal têm nos feitos e os pedidos de indenização imensuráveis para o Estado por causa de uma promotoria corrupta, do Ministério Público canalhas desde aquele ano, que não proveram justiça, que não proveram nenhuma medida para ajudar-nos com educação e sempre estiveram a par de tudo, sabendo tudo e não fazendo nada. E agora querem botar uma assistente social para ver a situação da família. Nós estamos bem, nós estamos muito bem. Inclusive podendo pagar a tabela da advogadinha lá que saiu da UFSC, que não dá conta de nada. Porque a primeira etapa todinha foi feita pelo pai e a mãe de família. Entregada pronta para ela, só para digitar. A segunda etapa, que é essa etapa de agora, ela não foi capaz sequer de ter uma atitude